Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou com um tema aqui interessante no programa Pontuando. Você vai pensar assim, puxa vida, né? Tudo quanto é tema desse cara é interessante. Ou ele acha todos os temas interessantes. Bom, eu procuro trazer alguma coisa diversificada e que possa ser interessante no sentido de você ter informação a respeito de mais coisas. Tem um livro de 634 páginas que chama O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. É de um autor chamado Siddhartha Mukherjee. Eu não sei se estou falando o nome errado, porque é hindi, né? A palavra, lá na Índia se fala inglês e hindi, né? E a Índia ficou 300 anos sobre a pata do Império Romano. E hoje eles usam muito o idioma inglês lá. Mas tem o hindi, né? E o nome dele, Siddhartha Mukherjee, é um nome que eu teria que falar na pronúncia hindi. Eu vou falar assim, Mukherjee. Eu não sei como é que seria em inglês, não. Bom, é isso aí. E o que eu fiz com esse livro? O livro tem 634 páginas, ele vai caminhando. Eu tenho o livro, né? É um livro não é que seja um livro difícil de ler. Ele tem muita coisa dentro dele, muita história, mas ele faz uma sequência muito legal. Mas eu não vou falar da minha leitura, não. Eu vou falar da leitura de alguns especialistas que falam da obra, tanto ligada à área da medicina quanto ligada à área de avaliação de livros, críticos literários e tal. E eu começo aqui com a Science, porque ela faz um relato muito mais... O melhor relato para mim foi o dela, mas temos aqui também do The Economist e outros comparados aqui, inclusive a IA do DeepSeek fez algumas comparações, eu tirei alguns trechos e o resto era muito repetido e tinha opiniões assim, muito controversas e muito resumido. Eu resolvi não repassar porque não estava assim inteligível para você que não leu o livro. Agora, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo essa resenha porque esse livro é realmente um livro importante para as pessoas entenderem. Vocês vão ver ao longo da minha leitura por que é importante a maioria das pessoas terem, inclusive médicos, terem noção desse livro. Porque ele vai fazendo uma história como se o câncer fosse um ser, né? Eles estão chamando aqui de antropomorfização, ou seja, ele está dando assim, características humanas de personalidade para o câncer e associação, inclusive, dessa personalidade com a personalidade da pessoa e tal, que são aproximações, que são figuras de linguagem para poder caracterizar o que seria, entre aspas, a guerra do nosso organismo com o câncer, das pessoas que querem curar os organismos do câncer, a maneira como os médicos estabelecem essas guerrilhas, vamos dizer assim, contra o câncer e o câncer contra você, e como é que ele te surpreende, e como se fosse uma guerra, quer dizer, uma forma de pensar também a maneira do ser humano, e no final das contas o câncer ele é um produto do próprio organismo. Isso também será dito aqui. Por isso que é interessante ler. Teve o Niemeyer, ele era um arquiteto, né, e um ser humano muito profundo, muito inteligente. E um dia ele falou uma coisa que eu achei muito importante. É claro que você tem que avaliar isso aí dentro de um contexto, né? Ele falou o seguinte: eu vou usar a história do cigarro, que inclusive eles falam do cigarro aqui também. O cigarro ele é historicamente e clinicamente, e a pesquisa médica comprova que o cigarro ele é historicamente um artefato, né, de uso do ser humano, porque ele não é alimento, não é nada. O que ele é? Ele é um vício, né? Mas ele é um produto que é capaz de causar câncer. Isso aí já é provado cientificamente. Então o cara que fuma, ele tem reiteradas, não é que ele não creia, ele é viciado, então ele corre o risco, né, de câncer de língua, câncer de garganta, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de estômago, e todos eles podem ser, né, cânceres com origem no cigarro.
Mas o Niemeyer fala uma coisa interessante que você vai ver transcrito aqui, de certa forma, nessa resenha também. Que na resenha que eu faço, que é uma multiplicidade de resenhas, mas a minha observação é que para fazer uma resenha de um livro de 634 páginas, pelo amor de Deus, né? Então tem que ser uma coisa superficial, não dá para se aprofundar, você não vai contar os casos que estão lá dentro, complicado, né? E são muitos, muitos mesmo. E ele pega um determinado caso e vai seguindo com esse caso da Carla e tal, até o final. E é interessante porque você vai ganhando uma historicidade e fica uma coisa com princípio, meio e fim. Mas ele fala de infinitas coisas. Então vou voltar lá no caso do cigarro. Então, o que o Niemeyer fala? Ele fala assim: não é o cigarro propriamente que causa o câncer. O cigarro ele tem a probabilidade de agir no seu organismo, mas é no seu organismo, porque no organismo de outro não necessariamente ele vai provocar o câncer. Então, o que significa isso? Significa que nós temos uma propensão a desenvolver ou não câncer. Se você fizer uso do agente que provoca aquilo, mais a sua propensão, junta-se duas pernas e a consecução disso é você adquirir ou realizar ou acontecer, né, a multiplicação errada da célula, que é o câncer. Então, ele fala o seguinte: viva da melhor maneira possível, porque o estresse também pode provocar câncer, a tristeza, a melancolia, a depressão, e a raiva, e o excesso de trabalho, quer dizer, os excessos, as contaminações, a toxicidade das convivências, quando elas são impossíveis de não serem realizadas, por exemplo, se for um caso de emprego, se for um caso de família, você está submetido realmente a uma pressão que pode, uma tristeza profunda, uma perda, essas coisas que você não consegue contornar, porque são produtos da convivência da vida e que você não contorna, podem te causar assim. Então ele diz o seguinte: viva da melhor maneira possível para que você não esteja, se você for propenso a algo, você não realize esse algo em função de passar por esses estresses, por esses problemas. Muito bem, então, por exemplo, não fume, por exemplo, não beba. Tá, então agora vamos começar a leitura. O Imperador de Todos os Males, minha biografia do câncer, relata a biografia de um personagem inusitado, antropomorfizado, que é o câncer. A doença é antropomorfizada, eu já falei, não apenas no título do livro, ela é apresentada como uma entidade letal, né? Um ser, né? Possivelmente como se fosse um ser do qual é possível traçar-se uma biografia. E esse ser, no seu organismo, produzido pelo seu próprio organismo, é letal, ou pode vir a ser. O autor afirma seu desejo de penetrar na mente do câncer, como se o câncer fosse um ser realmente. E ele trata o tempo todo assim. Claro que ele não transforma o câncer no inimigo invisível que está dentro de você ou que pode aparecer dentro de você. Não é bem por aí, porque ele não é aterrorizador. Ele simplesmente trata assim, de uma maneira assim, metafórica, como se ele estivesse estudando maneiras de te atacar e de realizar o intento dele, que seria modificar a função, seria modificar a célula, seria prosseguir, né? E isso aí seria letal para você. Então, esse estudo, na realidade, não é a mente do câncer, é a mente da pessoa. Pelo menos eu entendi dessa forma. Mas vamos ver o que o cara vai falar aqui. O autor afirma que o seu desejo de penetrar na mente do câncer, compreender seu comportamento e desmistificar seu psiquismo. Há uma íntima identidade entre o câncer e aquele que o abriga. Então é isso que eu percebi também. Há uma íntima identidade entre o câncer e aquele que o abriga. Uma vez que as células cancerosas são a versão mais perfeitas de nós mesmos. Essa afirmação aqui é uma afirmação difícil de entender. E ele não explica. Na página 23 ele diz assim: as células cancerosas são versões mais perfeitas de nós mesmos. E eu não sei se o contexto ali deu para entender. Eu particularmente não entendi. O autor da obra Siddhartha, vamos ver se ele aqui traduz isso. O autor da obra, Siddhartha Mukherjee, é de origem indiana e sua formação médica foi realizada na mais conceituada das instituições dos Estados Unidos. A experiência como oncologista instigou Mukherjee
a escrever um diário, uma visão de trincheiras do tratamento do câncer. O tal projeto tomou proporções muito abrangentes. O livro é um empreendimento de peso, são 634 páginas, com referências generosamente citadas em 62 páginas de nota. Dessas 634 páginas, 62 páginas são de nota, não dá nem para você ler, porque é muita coisa. Engana-se quem imagina que o livro é um aborrecido tratado médico. Não é, ele não é um tratado médico. O texto tem áreas de romance, talvez até um pouco mais de ficção. É uma qualidade literária que rendeu um prêmio Pulitzer em 2011. O autor entrelaça o produto da pesquisa documental e bibliográfica de forma consistente com relatos de casos clínicos, mas ele não se aprofunda. Os casos clínicos não ficam assim toda hora te pesando, não. Ele volta e vai e volta em vários deles, citando os detalhes e as evoluções. Mas assim, é quase como se fosse assim, um estudo de investigação científica, investigação criminal, uma coisa assim, um troço bem interessante a maneira como ele faz. Mas é romanceado, não é pesado, né? Seu trabalho integra tanto o desenvolvimento do conhecimento médico sobre o câncer, né, porque isso aí transparece, porque ele é oncologista, quanto a história das sociedades, a história social, a história cultural, a história política relacionada a isso. Grande parte dela situada, no caso, nos Estados Unidos, mas assim, é bem exemplificado, porque muito do que se vive lá, ou se consome lá, se vive aqui, se consome aqui, no resto do mundo, até mesmo no Oriente, porque a cultura ocidental, insidiosamente ela conseguiu penetrar no Oriente, embora eles mantenham suas culturas e tudo, mas assim, em termos de consumo, em termos de qualidade de vida, de pressa, de coisa, influenciou bastante. Então o livro é composto por 6 partes, cada uma delas dividida em capítulos. O último capítulo consiste em uma espécie de visão panorâmica do desenvolvimento do saber e das intervenções sobre o câncer, partindo da história da rainha persa Atossa, que teve um tumor extirpado por um escravo em 440 a.C. até os dias atuais. Ele mais ou menos descreve isso aí, mas a gente não encontra muita informação como que esse escravo fez essa extirpagem. No livro até tem lá uma explicação, mas eu procurei um pouco na internet e não achei muita coisa não, mas ele tem histórico disso lá, né? Claro, ele é médico. Em cada parte do livro, o autor aborda determinado aspecto da história de 4.000 anos de câncer narrado de forma não linear e descontínua. O termo genérico câncer está nomeando aí mais de 100 doenças que contam com a característica comum, que seria o crescimento anormal de células, que se caracteriza como o câncer fulano, beltrano, ciclano, de vários tipos, de vários graus inclusive, e de vários modelos de agressividade. A unificação dessas variadas manifestações da doença sob a mesma designação decorre em parte de um aspecto cultural e político, pois eles compartilham o mesmo estigma e uma história inspirada em uma metáfora bélica, né, como se fosse o combate ao câncer, né? Afinal, é sempre mais fácil lutar contra um inimigo único. Então o câncer, que ficou uma coisa genérica sobre mais de 100 doenças que são células que se reproduzem anormalmente e que são anormais, trata-se de um enfrentamento de um inimigo poderoso, por isso que ele é um imperador de todos os males, o rei dos terrores, como escreve um cirurgião do século XIX, cuja citação, né, o imperador de todos os males, cuja citação Mukherjee utiliza para intitular sua obra. Então essa palavra imperador de todos os males vem de um cirurgião do século XIX. O livro busca responder a inquietante pergunta sobre a possibilidade de que algum dia essa doença tão poderosa possa ser erradicada. Agora, lembrar o seguinte, quando você fala o câncer, você está falando de uma generalidade de 100 doenças, inclusive o câncer de sangue, que são as leucemias, os linfomas, etc. E os cânceres de outras naturezas, de outros locais. Alguns tão agressivos que a expectativa de vida, quando ele aparece, é 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então a marca do oncologista se revela no destaque concedido às pesquisas referentes às drogas quimioterápicas e a menção quase idealizada daquele que é considerado o pai da quimioterapia moderna, que é o Sidney Farber. Outro personagem enaltecido é Mary Lasker, que é uma socialite de Manhattan que se associou a Farber nos anos de 1950, na tentativa de empreender com ele uma cruzada contra o câncer.
A pesquisa de Farber para o tratamento da leucemia foi o primeiro dado selecionado para narrar a história do câncer. Essa doença é a doença de Carla Reed, que é a paciente que Mukherjee apresenta no prólogo do livro, cujo percurso do tratamento nós vamos acompanhando ao longo do livro todo, até seu desfecho. Quer dizer, não necessariamente no livro todo, mas no livro até o desfecho. Assim, o início da narrativa não coincide necessariamente com a cronologia histórica do conhecimento sobre a doença, que remonta a milênios. Segundo o autor, nós pensamos no câncer como doença moderna porque suas metáforas de superprodução, crescimento irrefreável e descontrole é bem caracterizado nos dias atuais. Mas ela é uma patologia do excesso e morrer mais do que morte define a doença, né? É uma frase interessante que não fica bem explicada no livro. Morrer mais do que morte define doença. Quer dizer, mas eu entendi, olha só, ele está falando que o câncer, ele, de certa forma, ele causa certas mortes, antes da morte do organismo em si, né? Então morrer define a doença mais do que a própria morte no fim, né? Bom, você pode ter entendido de outra forma. A narrativa percorre a história da medicina, mas não como historiador da ciência, que Mukherjee descreve. Podemos, no entanto, acompanhar o seu relato, as mudanças nos paradigmas do conhecimento sobre saúde e doença, desde a concepção hipocrático-galênica dos humores, passando pela anatomoclínica do discurso do risco, até a genômica dos tempos atuais da contemporânea. Nesse percurso, desenvolveu-se o tripé que até hoje compõe a base do tratamento para o câncer, que seria a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, né? Todos eles de uma certa radicalidade que compromete por demais o organismo e a pessoa fica muito oprimida, vamos dizer assim, né? A radicalidade marcou a história dessas técnicas, uma vez que se considerava que quase tudo era aceitável para enfrentar uma doença que levaria irremediavelmente à morte. Quer dizer, para salvar o indivíduo, você agredia a doença, mas a doença está no organismo do cara, então o cara sofre com aquilo. A radioterapia, ela pode provocar queimaduras em outros órgãos. A quimioterapia, ela faz uma perda de capacidade de resposta, porque a quimio mata a célula, mas ela também acaba com bastante da nossa imunidade. Então o organismo fica muito depauperado. E a cirurgia em si já é uma agressão, né? Dependendo da extensão dela. Bom, então o autor descreve o desenvolvimento de cada uma dessas técnicas e destaca que, em suas versões iniciais, elas eram usadas antes de serem conhecidos seus efeitos e a causa propriamente da doença. Ao longo da história, ampliou-se o conhecimento sobre o câncer, os tratamentos tornaram-se menos agressivos pelo aprimoramento das técnicas originais e pelas novas tecnologias agregadas. Por exemplo, a radioterapia que provocava certas queimaduras, hoje em dia, dependendo do local e da clínica que você fizer, as máquinas são muito sofisticadas, são muito pontuais e agridem, trabalham em cima da célula a ser erradicada, a ser, vamos dizer assim, queimada, vou chamar assim. Cauterizada e não queima outras partes. Já melhorou muito isso aí. A própria quimioterapia, ela tem sido menos agressiva. Tem pessoas que fazem quimioterapia e ficam muito bem. Alguns nem perdem cabelo e tal. Os aspectos culturais e sociais relacionados à doença também ganham destaque na obra. Mukherjee observa que uma doença precisa ser transformada politicamente antes de ser transformada cientificamente. Então, os capítulos que compõem a segunda parte do livro tratam dessa transformação e de seu produto, por exemplo, Guerra contra o Câncer. As suas batalhas ocorrem não apenas no subsolo dos laboratórios, mas também na mídia e no ativismo político. Por quê? Porque você precisa de verbas, você precisa de instituições, você precisa de grupos de trabalho, né? E você precisa também tem as questões das farmacêuticas, das drogas criadas, e tudo isso envolve muito lucro, envolve pesquisa. Então é uma coisa política, né? Tem um ativismo aí da área médica e tem também o ativismo daqueles que querem ganhar um troco pesado aí, porque tem gente que só pensa em troco mesmo. E, por exemplo, certas medicações que não dão dinheiro, como a busca por tratamento de câncer, por exemplo, são relegadas a segundo plano. Vamos lá. Na década de 1970, houve uma explosão de campanhas publicitárias com ampla divulgação sobre a doença,
que também se tornou tema de inúmeros filmes e peças literárias. É possível observar, ao longo das narrativas, transformações na forma como o ativismo norte-americano atuou no século passado, século XX, e até no atual. O Mukherjee descreve as associações de Farber com a filantropia em busca de financiamento para suas pesquisas nos anos de 1950. Cerca de 20 anos depois, o ativismo exigia do Estado o investimento para a pesquisa e o tratamento da doença. Outra transformação relevante refere-se à demanda por tratamento. No final da década de 1960, houve um movimento de mulheres intelectuais estadunidenses que se recusaram a realizar a mastectomia radical e exigiram da classe médica pesquisas que comprovassem ser este, então, o melhor tratamento para o câncer de mama. Diferentemente da demanda por menor intervenção nas décadas de 1980 e 1990, na esteira do ativismo da AIDS, pacientes exigiam por meio judicial ou por um lobby político sua inclusão em tratamentos ainda experimentais, a exemplo do que ocorreu no caso do uso compassivo da droga fulana de tal. Eu não posso falar o nome de drogas aqui, porque o vídeo cai, tá? Então, a exemplo do que ocorreu no caso do uso compassivo da droga fulana de tal, conforme descreve o autor. Você teria que ler lá no livro. Eu não vou falar o nome dessa droga aqui porque o vídeo não vai para frente, tá bom? Podemos acompanhar no relato de Mukherjee as batalhas médicas, jurídicas e políticas em torno de seus agentes cancerígenos mais conhecidos, por exemplo, o cigarro. E realmente aqui no Brasil, por exemplo, a campanha contra o cigarro, contra o tabagismo aqui, ela diminuiu em quase 60% o consumo de cigarro. Pelo menos são os dados que foram divulgados aí. E os locais, você vê muito poucas pessoas fumando, e as pessoas não se sentem à vontade de fumar, mesmo na rua, às vezes à toa, assim, ao ar livre. E diminuiu muito o consumo de cigarro, a ponto de que as empresas começaram a vender os seus ativos, e tem muito cigarro falsificado. Antigamente você tinha um padrão de cigarro, tinha um cigarro A, B, C. Hoje em dia quase tudo é a mesma porcaria. Está difícil para quem fuma, inclusive, né? Então, esse aspecto está ligado a uma mudança da perspectiva de pesquisa e intervenção em direção a ideias de risco, prevenção, diagnóstico precoce e política de rastreamento. Inclusive, vários outros tipos de descobertas a respeito de cancerígenos que são sempre divulgados. Contemporaneamente, a tentativa de conhecer o câncer com base na biologia básica e na busca por seus mecanismos fundamentais conduziu a pesquisas moleculares e genéticas que evidenciaram ser o câncer uma versão distorcida do nosso eu normal. Então, olha bem, o câncer seria uma versão distorcida do nosso eu normal. Quando ele fala do nosso eu, ele está falando da nossa biologia, né? Porque o câncer, ele é uma célula transformada da maneira errada, vamos dizer assim, falando no popular, né? E se nós somos o nosso organismo, nós estaríamos produzindo células erradas, que é o título da parte 5 do livro. Na sexta e última parte do livro, o autor responde como um alento à pergunta que permeia toda a obra: é possível vencer o câncer? Bom, a resposta afirmativa está vinculada à ideia de prevenção, ao desenvolvimento das terapias moleculares e genéticas, assim como ao tratamento da virtualidade pela mesma via. Essa esperança, no entanto, não é acessível a todos, né? Os custos dessas tecnologias são extremamente altos e acirram ainda mais as desigualdades em saúde, porque o livro ele é escrito em termos de saúde internacional, né? Se você for ver isso aqui mais em nível de Brasil, algumas técnicas muito caras de tratamento de câncer são mantidas pelo SUS, tá? E muitas pessoas chegam com técnicas caras à solução dos seus problemas. Eu conheço casos em que o paciente recebe do SUS uma ampola não sei se é um comprimido, confesso que eu não sei. Sei que ele recebe lá um produto que ele toma 3 vezes por mês, lá dentro de uma temporalidade, e o negócio custa 120 mil, essas 3 coisas, essas 3, vamos chamar de ampola só para facilitar o entendimento. E quem que teria 120 mil? Se você raciocinar com os Estados Unidos da América, você não teria acesso a esse medicamento. O ser humano comum, mesmo que ele ganhasse 10 vezes o salário do brasileiro,
o mínimo do brasileiro, mesmo que ele ganhasse por mês uns 20, 30 mil, ele não teria, ou 40 ou 50 mil, ele não teria capacidade de pagar 120 mil em 3 ampolas, não é isso? Então aqui no Brasil você teria esse acesso. Os custos dessas tecnologias então são extremamente altos, acirram ainda mais as desigualdades em saúde, e claro que se você não tiver aquilo pelo SUS, e tem que entrar na justiça e de repente não dá tempo, né? Bom, a leitura do livro então nos instiga a pensar a doença como um complexo no qual os aspectos biológicos, simbólicos, culturais, sociais e econômicos são intimamente imbricados e constituem esse personagem a quem chamamos de câncer. Veja bem, ele não fala apenas de aspectos biológicos, ele pega a simbologia da doença, a sensação que as pessoas têm, aquilo que vem para o psiquismo, a questão cultural do câncer na sociedade e, portanto, os custos sociais da vivência e convivência com isso, os custos econômicos das próprias famílias, né? O ente da família que está cometido aquilo ali, como que ele se sente dentro da família, como que a família sente isso com ele, toda a questão emocional, e claro que ele fala de várias sociedades, né? Então isso aí está tudo imbricado. Agora a gente vai falar de uma publicação chamada Columbia Magazine, e que é uma outra forma de ver a mesma obra, e eu achei interessante trazê-la também. É difícil, se não impossível, chegar à meia-idade sem vivenciar de perto os estragos do câncer. E começa aqui essa Julia Klein, articulista aqui. O outro não apareceu o nome do articulista, então eu li sem articulista. Parece que é um conjunto editorial que faz o texto. Aqui nessa publicação aqui tem uma Julia Klein, ela está traduzida aqui, Columbia Magazine, parece que é uma publicação lá da América do Norte. Essa Julia Klein provavelmente é uma americana, e ela escreveu isso aqui na primavera de 2011. É difícil não lamentar e tal. No meu caso, o caso dela lá da Índia, perdas inclui uma avó morta por câncer de cólon, ela, falando a Júlia, uma amiga de longa data também que sucumbiu ao câncer de mama metastático, e uma mãe que sobreviveu ao câncer de mama aos 60 anos, mas morreu há 2 anos com um câncer de estômago. Então, quando foi diagnosticada a doença da minha mãe, estava avançada, metastática e, portanto, inevitavelmente fatal. Mesmo assim, foi-lhe oferecida uma quimioterapia que poderia ter retardado o progresso do câncer. Não há como saber com certeza, diz ela. A mãe dela, no caso, um pouco mais de 80 anos, a mãe da mãe dela, né, a avó, no caso, estava corajosa e esperançosa com o tratamento. Eu quero viver, disse ela ao oncologista. Ela persistiu em acreditar que poderia de alguma forma ser curada, apesar de ter sido informada que a cura era impossível. Sua fé na medicina moderna do câncer era tão profunda quanto equivocada. E cerca de 9 meses após o diagnóstico, logo após decidirmos escrever um programa de cuidados paliativos, lá na América do Norte, ela me perguntou de partir o coração: Júlia, quando vamos ao médico? Uma semana depois ela havia falecido. Então ela já estava no programa de paliativo, não tinha mais nada o médico dizer para ela, né? Coitada, ela estava desinformada do próprio problema. Foi com essa triste história pessoal, no contexto que peguei o muito elogiado The Emperor of the All-Maledecy, A Biography of Cancer, de Siddhartha Mukherjee. O Mukherjee, professor assistente de medicina da Universidade de Colômbia e médico da equipe do Centro Médico da Universidade de Colômbia, lá na América do Norte, escreve que originalmente pretendia que o livro fosse um diário de seus 2 anos de pesquisador de oncologia no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston. Ele acabou produzindo algo considerável muito mais ambicioso, uma história eloquente, indispensável do câncer. O conceito de biografia do subtítulo é inteligente sem ser particularmente esclarecedor, mas é porque essa autora, a Júlia aqui, ela não tomou a informação que o Science tomou, que era aquela questão de antropomorfização do câncer, então dotando ele de uma personalidade fictícia. O imperador de todos os males então acompanha os primeiros vislumbres históricos da doença, o desenvolvimento de regimes de tratamento, o papel da prevenção, os mecanismos biológicos pelos quais o câncer causa diversas formas de destruição. E esse tipo de conduta realmente está lá dentro. Só que ele faz isso de uma maneira diluída, não é um tratado médico. Ancorando a narrativa e dando-lhe o rosto humano, então os estudos
de casos de pacientes que sobreviveram para contar suas histórias, de outros que não sobreviveram, ele traz realmente. Em virtude de seu tema Imperador de Todos os Males, pode ser, às vezes, ser difícil de ler. Mas, como ele é meio romanceado e meio ficcionista, a semelhança de uma ficção, ele não é fácil assim pelo conteúdo das doenças, das mortes, mas a forma como ele traz não é difícil no sentido de que você entende perfeitamente. Agora, é uma história triste, infelizmente, você está falando de uma coisa que agride o ser humano. O sofrimento vividamente retratado pela paciente como Carla Reed, que já mencionamos, acometida por uma leucemia agressiva, ou então de Barbara Bradfield, que luta contra um câncer de mama que estava metastático e que pode evocar associações dolorosas, no caso dela, né, a mãe dela, a avó e tal. E a elegante exposição de Mukherjee sobre a ciência do câncer, que aborda o retrovírus, né, os proto-oncogêneses, os supressores de tumores, mutações genéticas, que são estudos que estão fazendo para poder fazer a mutação e conseguir a detecção da produção da célula, vias bioquímicas e muito mais, né, remédios que impedem a formação da célula, porque trabalham em cima de proteínas que vão formar a célula. Isso tudo é desafiador para os autores e existe muita pesquisa, porque existem muitos tipos de câncer também. Inclusive, tem algumas leucemias, por exemplo, que uma delas tem medicação, mas essa medicação só serve para aquela, porque só trabalha na proteína formadora daquela célula, não serve para as outras. Para as outras existem outras medicações que são medianas ou são paliativas, mas que delongam o tempo e às vezes o organismo consegue se equilibrar e a pessoa convive uns anos com aquilo, até bastante tempo, até ficar curado. Bom, vale a pena persistir então. Este é um livro notável, escrito de forma convincente, com uma pesquisa impressionante, animado por uma sensibilidade ao mesmo tempo cética, porém empática. Mukherjee relata a história do câncer como se fosse um trailer, e seu domínio narrativo é tão completo quanto a expertise científica. Ele está dizendo aqui que ele é um bom escritor, né? Ela está dizendo, esta não é uma história cultural completa, ela é enriquecida pelas inclinações literárias de Mukherjee. Ele tem essa capacidade literária. Ele inicia cada capítulo com epígrafes e nomes como Czeslaw Milowski, T.S. Eliot, Jack London, aparece ao lado de citações de pesquisadores do câncer, que são pessoas que têm frases e têm pensamentos, ele os declara lá, ele os coloca. Tem mais, né? Ele falou de 3 aqui, mas tem vários. E aparece ao lado de citações de médicos, de pesquisadores e tal. Após imergir o leitor na difícil situação da Carla Reed, Mukherjee relembra o laboratório de Sidney Farber, que nós já mencionamos, que foi o pioneiro da quimioterapia em Boston na década de 1940 e 50. Em seguida, os escritos do médico egípcio Niotep, que é muito antigo, né? Em um manuscrito datado de aproximadamente 1500 a.C., Niotep descreve um caso de câncer de mama. Em relação ao tratamento, ele escreve simplesmente que não há tratamento nenhum, o tal de Niotep. Esse primeiro registro de câncer na literatura médica, ao longo dos séculos, diz Mukherjee, o câncer parecia ser algo secundário. Mas também nós temos muito poucas pessoas no mundo e muito poucas pessoas que tinham acesso a algum médico, que existiam pouquíssimos médicos, que poderiam detectar que aquilo ali era um câncer. Então é complicado você saber, né, se havia tratamento. Embora possa atingir crianças e jovens adultos, o câncer, uma doença de divisão celular descontrolada, está fortemente correlacionado com a idade. Bom, no passado, doenças infecciosas dizimavam grandes parcelas da população antes que o câncer pudesse surgir. Conclui-se então que à medida que nossa população envelhece, a prevalência do câncer aumentará e a necessidade de tratamentos e medidas preventivas eficazes tornará-se ainda mais urgente. O Mukherjee está ciente de que, à medida que os casos de câncer aumentam, as curas não acompanham o ritmo. Embora tenda a ver os pesquisadores do câncer como heróicos, ele é menos otimista em relação aos profissionais que recorrem prontamente à cirurgia e a quimioterapias radicais. Historicamente, o diagnóstico de câncer inspira medo não apenas pela evolução dolorosa da doença e pela alta taxa de mortalidade, mas também pela árdua tarefa do tratamento. As curas muitas vezes
de eficácia duvidosa, envolviam desfiguração cirúrgica, ingestão de substâncias químicas altamente tóxicas com efeitos colaterais incapacitantes, radiação potencialmente prejudicial, ou uma combinação das três coisas ao mesmo tempo. Essa radiação, ela costumava até tomar cuidado, ela curava um câncer e originava outros. O oncologista da mãe dela, da Júlia, ao descrever seu declínio para a semiconsciência, atribuía a culpa conjuntamente ao câncer e ao próprio medicamento que ela estava tomando para combatê-lo. Quer dizer, ela não voltou à consciência. Tem muitas pessoas que eu vejo assim, que têm problemas neurológicos e são sedadas porque começam a ter problemas e têm que ser entubadas. E essa sedação, ela por si só, ela já retira bastante a capacidade de voltar à consciência. Então, dali para frente, a coisa degringola, né? Mukherjee compara o tratamento do câncer a um enigma da Rainha Vermelha, de Lewis Carroll, com os médicos e pacientes, que são os presos pedalando furiosamente, apesar de se manterem imóveis no mesmo lugar. E, no entanto, apenas algumas décadas atrás, a situação era nitidamente muito pior. Alguns tipos de cânceres antes fatais, incluindo a leucemia infantil, agora são altamente curáveis e o arsenal de remédios se expandiu. A mastectomia radical de William Herstelt, no final do século XIX, que extirpava os linfonodos, também as mamas, foi substituída em grande parte por mastectomia simples, em alguns casos por uma lumpectomia com preservação da própria mama. Coquetéis de quimioterapia em altas doses estão sendo complementados, se não eliminados ainda, por medicamentos menos tóxicos e mais direcionados, incluindo o mesmo medicamento lá, que eu não posso falar o nome, e um outro que ele citou aqui, que eu conheço, mas que eu também não posso citar o nome. O futuro da oncologia reside nesses remédios mais sutis, justamente com a melhor prevenção contra os agentes cancerígenos, sugere Mukherjee. Não há uma cura simples, universal ou definitiva à vista, escreve ele, mas à medida que a ciência do câncer se tornou mais sofisticada, ela gerará uma medicina oncológica mais sofisticada, uma gama em constante evolução dos tratamentos e curas específicos. Mukherjee evita previsões utópicas, né? A tecnologia, escreve ele, dissolve seu próprio passado, complicando tais previsões, mas nem a natureza humana, nem a natureza do próprio câncer provavelmente vão mudar. Portanto, escreve ele, a implacabilidade e a inventividade, a resiliência, a oscilação incômoda entre o derrotismo e a esperança, o impulso hipnótico por soluções universais e a decepção com a derrota, a arrogância caracterizaram a batalha contra o câncer até hoje, certamente farão parte do futuro ainda também. Bom, agora nós vamos falar um pouco do artigo do The Economist, ele chama With Hope, Farewell, Fear. E ele é uma resenhazinha, né? O artigo do The Economist parte da premissa distinta das resenhas atuais, usuais. Ele trata o livro não apenas como narrativa, mas como uma interpretação epistemológica da luta humana contra o câncer. Para o jornal, o autor não escreveu uma simples história médica, e sim uma tentativa de formular uma teoria unificadora, uma espécie de biografia total da doença, que são mais de 100 doenças diferentes, de forma a explicar tanto a biologia quanto o seu papel na história da civilização na sociedade. Isso já ficou visto aí. Ele começa lá com o papiro de Imhotep, passando pelo Faber e pela Mary Laker, do Projeto Genoma, e no Economista essa tentativa de ambição quase que filosófica de compreender o câncer não apenas como uma falha celular, mas como parte da própria condição humana, o que é verdadeiro, embora intrinsecamente humano, mas embora não tenha uma explicação, né? Um reflexo daquilo que o organismo faz de melhor, crescer, multiplicar e sobreviver, mas às vezes crescer errado, né? Esperança e realismo. O cerne da apreciação do The Economist é o equilíbrio entre esses dois polos, a esperança científica, que é o progresso médico e genético, e o realismo trágico, ou seja, a impossibilidade de vencer de forma total ou definitiva aquilo que seria o câncer, que, como eu já disse 500 vezes, são mais de 100 doenças diferentes. Portanto, a gente tem que ficar esperto aí, né? O jornal destaca que Mukherjee recusa a retórica de guerra total.
muito comum desde os tempos de Nixon e The War on Cancer, dos anos de 1970. Em vez disso, apesar do câncer como adversário inseparável da própria biologia humana, uma metáfora da vida que se descontrola. Né? Assim, o autor adota um tom simultaneamente esperançoso, porém melancólico. A ciência progride, mas a doença permanecerá, transformando o próprio corpo humano. E a gente não sabe por quê. A ciência, ela não para também, né? Então, de repente, nós vamos conseguir, sim, a maior parte dos cânceres serem previstos, as terapias genéticas, as terapias gênicas conseguirem algumas transformações e preditivamente evitar o acontecimento dessas mutações, né? Então, o economista elogia esse equilíbrio e chama a postura de Mukherjee de sobriamente inspiradora. E o livro não promete curas milagrosas, ele reforça apenas o valor das pesquisas persistente, e ele é de uma empatia clínica muito grande. Essa moderação, segundo o artigo, é um antídoto contra o triunfalismo científico, tanto quanto o fatalismo social, ou seja, triunfalismo, agora descobri uma coisa que vai ser a panaceia, né? Vai resolver todos os problemas, o que não é verdade. Da mesma forma que a sociedade caminha para morrer a maior parte das pessoas por causa do ar, por causa disso, por causa daquilo. Então, a teoria unificadora e sua ambiguidade. O artigo usa a expressão Grand Unified Theory Cancer de forma quase irônica, ou seja, reconhecendo o desejo de Mukherjee de encontrar um sentido global no caso das mutações, terapias e narrativas médicas. Mas o economista também identifica os limites dessa ambição. A unificação do câncer como personagem único esconde a sua heterogeneidade, né? E biológica. Há centenas de tipos distintos, com trajetórias e prognósticos díspares. Ainda assim, a tentativa de unificação é literalmente poderosa, pois dá à história da medicina uma coerência simbólica rara, aproximando ciência e literatura. Nesse sentido, o economista interpreta o livro como épico racionalista. O câncer é o herói sombrio de uma saga em que médicos, pacientes e moléculas são coadjuvantes. É um herói sombrio, né? A doença, diz o artigo, ganha biografia e quase personalidade. Seria a antropomorfização. A discussão crítica, o artigo do The Economist é exemplar por não cair no entusiasmo fácil. Ele faz algo que a maioria das resenhas literárias tem evitado, colocar Mukherjee na linhagem de pensadores da totalidade, à maneira de um Darwin, de um Freud, de um Jacob Bronowski, sem perder a crítica ao risco de simplificação da narrativa. Ou seja, ele não coloca o Mukherjee como um dos pensadores da totalidade do problema, porque ele não escreveu um tratado e fez N descobertas, ele fez mais uma resenha, uma biografia mesmo da doença. Muito bem. 3 elementos centrais dessa leitura. A ambição intelectual controlada, o autor tenta dar sentido ao caos sem negar a incerteza. Postura ética da ciência, ao equilibrar a esperança e limite, Mukherjee devolve dignidade ao trabalho clínico sem fetichizar o gênio ou o milagre. E tem uma função cultural. O câncer nessa narrativa é simbólico na luta moderna entre o controle e o acaso. A biografia da doença é também uma biografia da própria modernidade biomédica, ou seja, tudo que a medicina tem feito. E a apreciação do The Economist, ela sintetiza o impacto mais profundo do livro. O livro não é apenas a história de uma enfermidade, mas a história do esforço humano para compreender os próprios limites biológicos e a forma de agir com eles, ou conviver. Em termos jornalísticos, a revista vê Mukherjee como um historiador do impulso humano de dominar o incontrolável. Um intelectual, um médico, um cientista, que traduz o drama da biologia em forma de narrativa acessível aos leitores, né, sem perder a integridade e a competência científica. O economista conclui que o livro não traz um final feliz, mas algo raro. Ele faz a reconciliação entre a esperança e a lucidez. O final feliz é porque o câncer não teve solução até agora, né? E não é o câncer, são várias doenças. O DeepSeek, ele faz aqui uma pesquisa entre várias resenhas e aonde for repetitivo eu vou evitar falar. Então, por exemplo, ele vê que a premissa central do livro é tratar o câncer não como uma doença, mas como um personagem como ele conta uma história. O New York Times elogia a abordagem, dizendo que Mukherjee conta a história do câncer como se contaria a biografia de uma pessoa famosa.
O The Guardian, ele e o Peter Forbes, no The Guardian, ele descreve o livro como uma tríplice hélice, uma história do câncer, uma memória íntima dos casos do autor como oncologista e um manifesto sobre o futuro do tratamento. Realmente, alguns veem essa história como alguma intimidade de doenças pelas quais e de pacientes pelos quais ele passou. A fusão entre a ciência, história e narrativa pessoal. Os críticos frequentemente destacam essa maestria com que o autor entrelaça essas narrativas históricas complexas. O Jerome Grubman, do New Yorker, ele mesmo, um médico e também um escritor, foca a habilidade do autor Mukherjee em contar histórias. Quer dizer, ele narra bem, ele é um escritor, né? Ele cita a narrativa sobre a paciência Carla Reed, com quem o livro começa, no caso, como um exemplo como o autor conecta a busca científica abstrata à experiência humana imediata que a pessoa está ali sentindo. A revista Piauí, no artigo de Drauzio Varela, que é um renomado médico brasileiro, escreve: Mukherjee é um contador de histórias nato. Ele nos leva à Pérsia antiga, aos laboratórios de pesquisa genética do presente, fazendo paradas para descrever a evolução das técnicas cirúrgicas, os primórdios da radioterapia, os dramáticos avanços da quimioterapia. Ele destaca a acessibilidade do livro para leigos. É interessante que isso é verdade, né? E foi muito bem descrito aqui pelo Varela. E ele tem uma prosa eloquente e acessível, né? O Washington Post, a tal de Márcia Bartusiak, observa que Mukherjee possui o dom para a metáfora vivida, citando sua descrição das células cancerígenas como um monstro caricato de nós próprios, né? Apesar dos elogios universais, algumas resenhas apontam aspectos que podem ser vistos como limitações. O London Review of Books, o Stephen Shaping, questiona se a estrutura da biografia pode, por vezes, simplificar demais a complexidade científica. Eu confesso que não tenho competência para dizer que sim ou que não. Talvez ele que tenha mais competência, confesso que não, mas teve médicos que avaliaram e não falaram nada disso. O blog Science Based Medicine, na resenha de David Gorksky, Gorks, ele próprio é um cirurgião oncologista, faz uma análise positiva. Mas ele aponta que sua ânsia de ser abrangente, o autor Mukherjee pode ter dado um espaço desproporcional a algumas terapias alternativas ou controversas, como por exemplo a do Dr. William Coley, sem uma crítica tão rigorosa. Isso aí são detalhes que isso não faz muita diferença no livro. O livro é importante para nós cidadãos, pessoas comuns, lermos, para a gente tomar consciência do quanto que se venceu, o que falta ainda, e que infelizmente essa doença tem sido muito vivida nas sociedades humanas. Por quê? Porque a sociedade humana é muito grande, nós somos 8 bilhões e cacetada, não tem como escapar. E hoje em dia todas as coisas as vidas são muito devassadas, as pessoas falam das coisas, então você fica sabendo. Por outro lado, é interessante saber que existe essa luta contra várias doenças, entre elas os mais variados tipos de câncer. O New Yorker Review of Books, o Roberto Weinberg, um dos mais importantes pesquisadores do câncer no mundo, e que inclusive é citado no livro pelo Mukherjee, analisa a precisão científica da obra e afirma que, com raras exceções, o autor Mukherjee conseguiu um feito notável em resumir com precisão um campo vasto e um campo complexo. O prêmio Pulitzer, né? O comitê do Pulitzer, que deu o prêmio a ele, ao livro de não ficção, né, descreveu o livro como um estudo elegante do câncer, extraindo uma biografia da doença através de uma narrativa visceral que abrange desde os primeiros registros egípcios, passando lá pela Pérsia, Parará, até as lutas e triunfos modernos, e eu digo mais, aquilo que ele deixou como alternativas que outros pesquisadores estão aí tentando para ver outras soluções, né? O prêmio em si é mais uma forte evidência do impacto cultural, porém principalmente literário da obra, porque a obra realmente atinge o cidadão, o leitor. Muito bem, gente, então olha, tem outras coisas aqui, eu não vou falar para não ficar muito grande, porque nós vamos acabar repetindo. O importante é, você conheceu a ideia do livro, mas você não conheceu o livro, porque o livro tem 634 páginas com N histórias lá dentro. Então, o que nós fizemos aqui foi uma análise particular,
pessoal, mas também de muitos autores, inclusive muitos autores engajados e autores cientificamente competentes e capacitados, tanto em obras literárias quanto em obras de fundo científico ou da própria medicina, nós tomamos conhecimento do que essas pessoas acharam desse livro e por isso que ele é extremamente aconselhável para o ser humano. O livro em si mesmo não tem como traduzi-lo aqui, porque são muitas histórias, né? O livro ele vai e volta e tal, e guardar aquilo tudo é muito complicado. Eu agradeço a sua atenção aqui, espero que você tenha gostado. Passa esse vídeo para frente, compartilha, deixe a sua contribuição na forma do like, na forma do seu comentário. Assine o nosso canal se você for novo por aqui e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Muito obrigado e até lá.